Alegria, medo, raiva, tristeza, todo mundo sente isso, né? Mas e se essas emoções não fossem inimigas que a gente precisa controlar? E se, na verdade, elas fossem guias, esperando para serem compreendidas? A ideia aqui é a gente mergulhar nessa nossa relação, que às vezes é tão complexa, com as emoções, usando como base o caderno de exercícios de inteligência emocional. Nossa, que citação forte para começar, né? O que o Jung está dizendo aqui é que a emoção não é um defeito, sabe? Não é um ruído, pelo contrário, é a faísca, é a fonte da consciência. Não é para a gente ter medo disso, é a própria essência do que nos torna conscientes. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Se as emoções são essa força toda fundamental, como é que a gente trabalha com elas? Como a gente pode entender a energia delas em vez de simplesmente ser levado por ela? É isso que a gente vai explorar agora. Para a gente começar a encontrar as respostas, precisamos fazer uma viagem no tempo. Mas uma viagem longa. Porque, olha que interessante, as raízes das nossas reações emocionais de hoje estão fincadas lá no fundo do nosso passado evolutivo. O fascinante nessa imagem é como a ameaça era simples, direta. Para os nossos antepassados, o medo não era uma ansiedade vaga sobre o futuro. Era um alarme bem real que gritava: "Tigre, corre!" Era um sistema de proteção imediato e, vamos combinar, muito eficaz. E a própria origem da palavra já entrega tudo. Emover em latim quer dizer mover para fora. Faz todo sentido, né? A evolução programou as emoções para nos tirar do lugar, para nos empurrar para a ação. Elas são o combustível que tira a gente da inércia e garante a nossa sobrevivência. Certo? Se as emoções nos movem, o primeiro passo para navegar nesse território todo é aprender a ler o mapa. A gente precisa de um vocabulário para conseguir descrever o que está acontecendo aqui dentro. A pesquisa do psicólogo Paul Ekman nos deu um ótimo ponto de partida. Ele identificou 6 emoções básicas que têm expressões faciais reconhecidas no mundo todo. Pensa nelas como se fossem as cores primárias do nosso mundo emocional. Só que, claro, a gente sai dessas 6 emoções básicas para isto aqui. Uma verdadeira tapeçaria de sentimentos. Ninguém sente só tristeza, né? A gente pode se sentir desolado, melancólico, magoado. A nossa vida interior é muito mais complexa e cheia de nuances do que parece. E é aqui que a gente entra no conflito central da nossa vida emocional moderna. Porque apesar de toda essa complexidade, na maior parte do tempo, a gente reage sem nem pensar, presos na armadilha do piloto automático. Pense em dirigir para o trabalho. Muitas vezes a gente chega ao destino e mal se lembra do trajeto. Esse é o tal do piloto automático em ação. Ele está lá, executando tarefas super complexas para liberar nossa mente consciente para outras coisas. E ele é útil, sem dúvida. É rápido, eficiente, economiza uma energia danada, mas o ponto fraco dele é ser inconsciente. E quando esse piloto automático assume o controle das nossas reações emocionais, ele pode levar a gente para padrões que já não servem mais, repetindo reações antigas para problemas totalmente novos. Então, qual é a alternativa? Se ficar lutando contra o piloto automático ou tentando suprimir as emoções, não funciona. O material que a gente está vendo aqui nos apresenta uma mudança de perspectiva que é radical e, ao mesmo tempo, muito libertadora. Essa ideia aqui desafia quase tudo que a gente aprendeu. A meta não é lutar, não é reprimir, não é controlar. É simplesmente acolher, receber. Permitir que a emoção esteja presente, sem julgamento e sem aquela necessidade de agir imediatamente por causa dela. E esse poema lindo do Rumi é a metáfora perfeita para isso. Cada emoção, mesmo as mais difíceis, é como um visitante, um hóspede que chega e que sempre traz uma mensagem. Não é um invasor para a gente expulsar. A imagem diz tudo, né? Quando a gente para de lutar, a energia que era gasta na resistência pode ser usada para outra coisa. Pode virar curiosidade. A gente pode se perguntar: o que será que esse hóspede veio me ensinar? O que nos leva à pergunta final: qual é a mensagem? Se a gente acolhe a emoção, o que a gente descobre? O que ela está tentando nos revelar? E a resposta é clara. As emoções não são o problema, mas sim um sistema de informação. Elas são mensageiras que apontam para o que é mais importante para a gente, as nossas necessidades. As nossas emoções funcionam como um verdadeiro painel de controle para essas 6 necessidades humanas fundamentais. A tristeza, por exemplo, pode estar sinalizando uma necessidade de conexão que não foi atendida. A raiva, uma violação da nossa autonomia. A alegria, a satisfação de uma necessidade de reconhecimento.
Elas são o nosso GPS interno. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se cada emoção é uma mensageira, que mensagens estão chegando agora, neste momento, só esperando para serem abertas? A resposta pode ser o primeiro passo para um autoconhecimento ainda maior.